Olá, amigos e irmãos em Cristo Jesus, que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um de nós. Estamos felizes por podermos novamente nos encontrar para estudarmos a Bíblia, felizes porque temos mais um dia de vida e também felizes porque vocês nos acompanham a cada dia. É muito importante nós estarmos cada dia com a Bíblia em nossa mão, estudando-a, conhecendo a vontade de Deus e também colocando em prática as verdades que nós vamos aprendendo. Nós, quando oramos, estamos falando com Deus, e quando abrimos a Bíblia, é Deus falando conosco. Não percamos este hábito de, nas primeiras horas do dia, nos primeiros momentos, falarmos com o nosso Deus, buscarmos a sua presença, termos comunhão com Ele e que possamos assim, a partir dali, ter um dia abençoado e vivê-lo na presença de Deus. Oremos. Querido Pai que estás nos céus, obrigado pelas bênçãos que nos tens dado. Obrigado a Deus por, mais uma vez, nos conceder o privilégio de estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo seja derramado sobre nós, nos dê entendimento do estudo que iremos fazer. E também, ó Deus, tenhas misericórdia de nós, nas nossas lutas, nas nossas dificuldades. Aqueles que nos fazem pedido de oração, Tu conheces muito bem cada pessoa. Dê a cada um as bênçãos e a vitória conforme a Tua santa vontade, em nome de Jesus. Amém. Esta semana nós vamos então continuar estudando sobre símbolos ou imagens que nós encontramos na Bíblia e que nos apresentam a unidade que nós precisamos ter como irmãos. Ontem nós vimos que um dos símbolos usados na Bíblia é o vento, que é o Espírito Santo, simbolizando o Espírito Santo. Ele está presente em todos os lugares, nós não vemos, mas podemos sentir. E vimos também que a igreja, conforme nós lemos ontem, é um povo santo, uma propriedade exclusiva de Deus, chamado para um propósito. Então, é a igreja, ou seja, um povo que Deus escolheu para representá-lo e viver as verdades e anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Este é o objetivo com o qual Deus tem um povo na terra. Deus sempre teve e tem e sempre terá, até quando Jesus voltar. Este povo não é grande, não é numeroso, mas é um povo que se mantém fiel aos princípios da palavra de Deus, obedecem a Deus, fazem a vontade de Deus, e eles então anunciam as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Hoje nós iremos ver uma nova imagem ou um novo símbolo que encontramos no Novo Testamento, que é a casa de Deus. A igreja que nós falamos ontem somos nós, né? Pessoas. A pessoa, ela é uma igreja, é um templo do Espírito Santo. Nós às vezes pensamos, quando falamos em igreja, pensamos no templo, né, naquela construção física onde nós nos reunimos. Mas não, igreja somos nós. Em 1 Pedro capítulo 2, verso 5, 1 Pedro 2, verso 5 diz: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Aqui nós vemos o apóstolo Pedro então falando que nós, como pedras vivas, nós somos edificados casa espiritual. Pedro, ele aqui está se referindo aos cristãos que fazem parte deste edifício. E ele então, para poder nos deixar mais vivo na nossa memória, ele diz que somos pedras vivas. Não somos uma pedra ali inerte, né? Como nós conhecemos as pedras aí nas construções, elas não têm vida, são inertes, mas nós somos pedras vivas, nós nos movemos. E onde quer que nós estivermos, ali está uma parte da igreja do corpo de Cristo. Em Efésios capítulo 2, versos 19 a 22, assim nos diz a palavra de Deus. E conhecer
o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, para que as pessoas possam conhecer o amor de Cristo e que sejam tomados de toda a plenitude de Deus, então nós somos pedras vivas, a Igreja de Cristo. Aqui nestes versos nós encontramos duas imagens ou dois símbolos. A primeira é o edifício, que é uma imagem inerte, como eu disse agora há pouco, não tem vida. Onde nós vamos nos reunir, que chamamos de igreja, então aquilo é um edifício inerte. E a outra imagem é a família, que é uma imagem viva. Uma única pedra, ela pode não ter muito valor, mas quando esta pedra ela é unida a outras pedras, elas então se constituem em alicerce capaz de suportar as tempestades da vida. Como cristãos, amigos e irmãos, não podemos ser pedras isoladas, mas deveremos nos unir a outros cristãos em comunhão na família de Deus. E para dar sustentação a esse relacionamento entre os cristãos, está a pedra angular, que é Jesus Cristo, que nos une e nos torna um. Vejam que aqui a palavra de Deus usa então este símbolo, esta imagem da casa de Deus, do templo inerte lá, aquele templo físico, e também o nosso corpo. Nós somos considerados uma pedra viva. E esta pedra, se unindo a outras pedras, que é a comunidade de cristãos, a comunidade de irmãos, elas então se tornam um edifício vivo. É por isso que nós aqui falamos da igreja, a congregação, como um aglomerado de irmãos que formam a igreja. Nós nos unimos a Cristo através da sua vida, através da sua morte, da sua ressurreição, e também nos unimos a Cristo na certeza da sua vinda. Jesus, ele foi rejeitado. E ele é considerado a pedra angular exatamente por isso. Por quê? Porque um edifício estava sendo construído e eles não achavam uma pedra que encaixasse ali para dar sustentação a todo aquele edifício que estava sendo construído. Havia uma pedra que ela não tinha forma, que ela era uma pedra inadequada para ser usada, e as pessoas que estavam edificando esta casa, este templo, eles não encontravam uma pedra ideal para ser colocada ali, na pedra angular. E aquela pedra então que estava sendo rejeitada, ela foi trazida e colocada ali. E esta pedra rejeitada é Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus, ele veio para que era seus e os seus não o receberam, o rejeitaram. E Jesus é o fundamento da igreja cristã. Se nós então, irmãos, quisermos ter uma igreja unida, uma igreja forte, nós precisamos nos unir uns aos outros em amor e nós, unidos uns aos outros, unirmos a Cristo, que é a pedra angular, a pedra que vai dar a sustentação para todo o edifício. Que nós possamos então nos firmar nas verdades que Jesus nos trouxe e que a palavra de Deus nos traz, e alicerçados em Jesus possamos estar com a nossa fé solidificados e nos preparando para nos encontrarmos com Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Voltaremos amanhã dando sequência a este estudo, mas lembre-se, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.